Shalom, graça e paz a todos vocês que me acompanham pela rede social aqui no Instagram. Estamos aqui na nossa live semanal, começou na segunda-feira e ela vai até amanhã. Para quem ainda não sabe, eu tenho enviado essas mensagens ou esse plano de leitura da nossa Parashá, da nossa porção semanal, para que as pessoas possam ler, possam acompanhar e possam também se inteirar dos assuntos em relação à palavra de Deus. Antes de mais nada, antes de nós falarmos hoje sobre a nossa Parashá da semana, Toledoth ou Toledot, né? Assim o T no final, ela também pode soar como um F, Toledoth ou Toledot. Você pode me dar um feedback se minha voz está chegando bem para você nesse exato momento. Então você que está entrando aí, por gentileza, me dá um feedback se o meu áudio está bem para você, se você está me ouvindo bem, se você consegue me ouvir legal aí, me dá um ok, um joinha, que nós vamos conversar sobre a nossa Parashá semanal, que fala sobre gerações. Toledot ou Toledoth significa gerações. A geração ali de Abraão, Isaac, e agora já está entrando numa outra dimensão, numa outra geração. Obrigado, Eliane, obrigado. Shalom para você, Shabbat Shalom para vocês aí. Uma paz maravilhosa. A minha voz está estranha. Será que está estranha? E agora? Mas ela está saindo bem? Ela está saindo bem? Será que Deus está mudando a minha voz aí? Ô, glória! Eu dei uma melhoradinha aqui. Talvez seja isso então. Ai, Jesus, só o Senhor é bom. Tá certo, tá certo. Então vamos lá, né? A Parashá dessa semana, na verdade, começamos a partir da segunda-feira a fazer as leituras. Ela está encaixada, né, nos textos de Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19 até o 34, e ele vai até Gênesis 28, do versículo 1 até o versículo 9. Né? Então, o plano de leitura nosso, ele pega essa Torá de Gênesis 25 até 28, de 1 ao 9, e depois nós também colocamos aqui a Haftará. O que é a Haftará? São os escritos, são os profetas, que é Malaquias, capítulo 1, versículo do 1 ao 14, e também a pessoa pode ler o capítulo 2 até o versículo 7. Também incluímos aqui a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que fala sobre Mateus, capítulo 10, Mateus, capítulo 11. Então você pode fazer esse plano de leitura, você que ainda está atrasado no seu plano de leitura, ou não está lendo o seu plano de leitura, é muito importante. Nós estamos aqui em obediência à palavra de Deus, aquilo que foi designado ao povo de Deus, para que ele vá bem, para que ele prospere, para que ele possa realmente ter vidas abençoadas. É ler a palavra de Deus, é guardar essa palavra de Deus no coração, guardar a palavra de Deus no coração, guardar a lei e os profetas, a Brit Hadashah, no coração, e isso vai fazer com que a gente se torne cada dia mais parecido com o nosso Senhor, com o nosso Mashiach, com o Cristo, Yeshua HaMashiach. Então nós estamos aqui hoje para falar sobre gerações, né? A semana passada, a Josi ministrou aqui na igreja sobre Haye Sará, ou seja, a vida de Sara. Então nós estudamos a vida de Sara, que fala sobre o tempo que ela viveu, 127 anos, e ela gerou Isaac, né, o filho da promessa, quando ela tinha 90 anos de idade, e quando ela completa 127, ela parte. E aí você vê a correria de Abraham, né, o Abraão, ele correndo atrás para comprar uma caverna para poder fazer o sepultamento da sua amada, e ali ela enterra, né, ela sepulta a Sara, e logo em seguida ele já começa o processo de substituição para a próxima geração, que é no caso
do seu filho Isaque. Ele manda o seu servo buscar uma mulher na sua terra, para que ele possa encontrar uma mulher para dar continuidade nesta obra. Afinal de contas, a Bíblia diz que o Senhor fez uma aliança com Abraão, que a sua geração seria próspera, que seria bendita toda a família da terra, e ali as areias do mar e tanto as estrelas do céu. Falam de duas gerações, a geração da areia do mar, a geração terrena, que fala dos judeus, e a geração das estrelas dos céus, que fala de uma geração espiritual através de Yeshua, que somos nós hoje, ex-gentios na carne. Parece que está distorcida. Será que está distorcida? Eu vou mexer aqui e você fala para mim, tá bom? Parece que fica distorcida a minha voz. Mas vamos lá, vamos até onde dá isso daqui e aonde o Senhor quer que essa mensagem chega para nós. Depois você vê se ficou boa, se não ficou boa, você dá um toque para mim, tá ali? Em nome de Jesus aí, você me dá um toque para a gente poder fazer a coisa certa aqui. Então aí você vê o processo naquela paraxá da semana passada, onde Abraão ele pede para que possa compor uma esposa para o seu filho. E a Bíblia conta, né, que Isaque ele casa com 40 anos. E aí nós vamos entrar na nossa paraxá de hoje, que é aqui em Gênesis capítulo 25. E se você tiver a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí em Gênesis capítulo 25. Vamos ler aqui o versículo 19 até o 21, e depois eu quero parar no 21 aqui com vocês, tá? Diz a palavra do Senhor: e estas são as Toledotes, ou a Toledof, ou esses são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Itsaque, e era Itsaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rivicá, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Então você percebe que Isaque casa com 40. Ainda está estranho. Gente, comenta se vocês está normal, por gentileza. A Eliane está dizendo que a minha voz está meio anormal aí. Eu queria ver se as outras casas também está anormal ou está chegando bem para você. Talvez seja a energia aqui do local também, não sei. Mas vamos lá, vamos continuar ministrando a palavra do Eterno. Então Isaque tinha 40 anos quando ele casa, quando ele toma por mulher a sua amada, a Rivicá, a Rebeca. Então você percebe que 40 anos de idade, olha que coisa interessante da vida de Isaque. Isaque passou por todo aquele processo e com 40 anos de idade ele recebe o seu presente, o presente da Rivicá, que é a Rebeca, né? E é interessante também, aqui continuando a palavra de Deus, o versículo 21, e é algo interessante aqui. Yitzhak orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rivicá, sua mulher, concebeu. Então a Bíblia fala aqui que ela concebeu com 60 anos de idade. 60, na verdade, Isaque tinha 60 anos de idade, porque a Bíblia fala que ele orou insistentemente por ela, e o tempo desta oração foi de 20 anos. Olha que coisa interessante. E eu quero parar um pouquinho aqui para você entender o que nós vamos falar sobre esse assunto. Você conhece muito bem a história de Avraham e Sarai. Avraham e Sará, que depois foi mudado o nome dela. Ela, durante 10 anos, não dava luz, então ela pede para que Avraham procure uma serva, e ali ele tem. 10 anos se passaram conforme o costume dos povos na sua época, e então Avraham deita com Agar, gera ali Ismael, todo mundo conhece a história. E aqui no caso de Isaque, é interessante porque
Deus tinha feito uma aliança e uma promessa para o seu pai, e esta aliança estava prestes a ruir, porque a sua esposa, a Rivca, não podia dar à luz, ela era estéril. Então, como é que a promessa de Deus, a aliança de Deus, poderia se estender para uma geração mais à frente, se a sua esposa, a esposa Rivca, era estéril? Será que o Damasceno Eliezer errou em trazer uma mulher? Será que foi Deus mesmo que colocou essa mulher no caminho de Eleazar ou Eliezer para poder entregar ao seu servo Isaac, ao seu senhor Isaac? Será que Deus errou na escolha porque a mulher era estéril? A mulher não poderia dar à luz. Se ela não poderia dar à luz, se ela era estéril, como essa aliança que Deus fez a Abraão vai continuar? Como a promessa de Deus vai se cumprir daqui para frente? Se Deus tinha falado que as famílias seriam benditas, todas as famílias seriam benditas através da vida de Abraão. Agora Isaac, o seu filho, tem uma mulher que é estéril, que o seu servo, né, o servo do seu pai, vai buscá-la na sua terra, lá na terra onde ele pediu para que fosse tirada, e ela é estéril. Não tem como essa aliança, não tem como essa promessa prosseguir. A promessa que Deus fez a Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão, ou a aliança que Deus fez com Abraão, não tem como essa promessa prosseguir se Deus não intervir nessa história. Porque a Rebeca, ou a Rivca, ela é estéril. Como essas gerações vão ser estabelecidas no futuro se a sua esposa é estéril, ela não pode dar à luz? Como vai continuar a aliança? Como vai continuar a promessa de Deus se agora a mulher que o servo Eleazar trouxe a ele é uma mulher que não pode gerar, não pode dar luz? E ele já toma a sua esposa com 40 anos de idade. Alguns irmãos aí falam: apóstolo, eu estou já velhinho, não apareceu ninguém no meu caminho ainda. Olha Isaac, 40 anos de idade, e aí não era casado, e de repente chega a sua princesa com 40 anos. E é interessante que ela chega estéril, ela não pode dar à luz. Mas a Bíblia fala que Isaac ora insistentemente por ela durante 20 anos. 20 anos orando por ela, 20 anos orando por ela. Interessante que Sara, em 10 anos, dá Agar. E Rebeca não faz a mesma coisa. Passa-se 20 anos e ela crê na promessa. Ela crê na promessa. E quando completa 20 anos de oração, então o Senhor abre a madre dela e vem gêmeos. Um para cada 10 anos de espera. Vem gêmeos, Esaf, Jacó, Esaú e Jacó. Então você percebe, para cada 10 anos de espera de Raquel e de oração de Isaac pela sua esposa, vem 2 filhos ao mesmo tempo, um para cada 10 anos de espera. Sara esperou 10 anos e ela entrega o seu esposo, ou entrega a sua serva para o seu esposo. Ela não entende que Deus poderia abrir, mas ela faz isso. E agora a Rebeca não faz a mesma coisa, já se tem 20 anos de espera e ela não entrega nenhuma serva para o seu esposo, e depois Deus recompensa ela com 2 meninos, um gêmeos aqui, né? Um casal não, gêmeos, Isaf e Jacó, Esaú e Jacó. E ali Deus já tinha avisado a Rebeca que Deus abriria a madre, e dentro das entranhas dela, dentro do ventre dela, havia 2 nações, 2 gerações.
Gerações estas que um representa o povo de Israel e outro representaria os gentios, as outras nações, as nações gentílicas. Já estavam ali dentro do ventre dela. E é interessante também ressaltar, porque esses dois filhos, né, principalmente Esaf, que é Esaú, ele era o primogênito. Por segundos ali de diferença, talvez minutos, ele nasce primeiro que Jacó, então ele tem direito dobrado ao bicurim, ou seja, a primogenitura. Ele tem direito à primogenitura e ele troca depois essa primogenitura pela necessidade. Ele entrega isso, ele entrega a sua geração, que hoje nós poderíamos estar falando, Deus de Abraão, Isaac e Esaf. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A gente poderia estar falando isso, mas a gente fala Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque ele vendeu a sua primogenitura, ele vendeu o seu propósito, a sua continuidade de carregar a promessa do seu pai, a aliança do seu pai para todas as gerações. Depois ele vai querer essa bênção de volta e não tem mais nada para ele, porque ele entrega, ele perde uma bênção que nasceu de berço. E é isso que eu estou falando para você. Existem pessoas que às vezes falam, não, eu nasci com a bênção de Deus e vou morrer com a bênção de Deus, a não ser que você a venda, a não ser que você entregue de bandeja. Uma vez recebi a bênção, eu vou ser abençoado para sempre. Se você cumprir e obedecer à voz de Deus e você não desprezar isso, porque se você desprezar isso, você também vai perder e vai ser colocado em segundo plano no plano de Deus. A bênção era para você. Mas Deus já tinha falado com Rebeca, com Isaac, que o menor seria maior do que o primeiro. Então, o que acontece aqui? Deus já tinha feito uma leitura na geração e já sabia quem ia valorizar a bênção e quem não ia valorizar a bênção de Deus. Não que Deus determinou que assim fosse, mas Deus sabia, porque Deus conhece o nosso fim, o nosso começo, Deus conhece tudo de nós, Deus conhece todas as gerações. Ele é presciente, ele sabe, ele conhece todas as coisas. Então ele viu, dentro dessa história, que Esaú não ia segurar essa bênção, ele ia vender essa bênção. E a pergunta para você, você tem vendido a bênção de Deus por pratos de lentilha? Porque continuar a história de uma aliança, a promessa de alguém, era um desafio agora para os filhos. E Isaac começa a viver esse desafio, porque agora sua esposa, ela é estéril. E não tinha como continuar essa promessa ou dar continuidade a essa aliança se não gerasse filhos. E como vai gerar filhos se Rivicá, sua esposa, é estéril? Como essa promessa vai continuar? Como essa aliança vai continuar? E a Bíblia diz que ele ora intensamente, ele ora sempre pela vida da sua esposa. A Bíblia fala insistentemente, ele orou para que Deus abrisse a madre da sua esposa e gerasse essa geração que daria continuidade à promessa e à aliança do seu pai. E a Bíblia fala que esse período de oração de 20 anos abriu, transformou, o negócio aconteceu. A gente vê pessoas, crentes, né, orando pouco. Ele insistentemente orava por isso. Mas tem muito crente que começa a orar, as coisas não acontecem, ele para de orar rapidamente. E ele orou 20 anos para que Deus fizesse isso na vida da sua esposa. E a sua esposa simplesmente deu à luz após 20 anos de oração. Eu quero declarar sobre a sua vida. A oração pode mudar a história da sua casa, da sua família. A oração pelos seus pode alterar o plano de Deus, pode trazer o plano de Deus, pode continuar o plano de Deus, de promessas que Deus fez aos seus pais, aos seus avós, aos seus tataravós. A oração insistente pode reativar a aliança e a promessa que Deus fez às suas gerações anteriores. Eu vou repetir isso. A oração, a insistência sua em oração pode materializar coisas
que não aconteceram na época anterior, porque não eram homens de oração, não eram mulheres de oração, pode acontecer na sua vida a partir de agora, se você orar. Porque não adianta você ter uma promessa apenas, não adianta você ter uma aliança apenas, você precisa buscar isso, você precisa perseverar nisso. Por isso que eu gosto do texto de Hebreus 10:36, que fala que nós precisamos perseverar na promessa. Então não adianta eu ter apenas uma promessa ou ter uma aliança que foi feita ao meu pai, aos meus ancestrais. Eu preciso caminhar em direção a isso. Eu preciso fazer isso acontecer. Como? No caso de Isaac, não tinha outra alternativa se não fosse a oração. Então ele ora porque ele diz, eu não posso, a minha geração não pode perder a aliança, não pode perder a promessa de Deus. Não pode, a promessa de Deus, a aliança de Deus, que fez com o meu pai, que fez na geração anterior, não pode parar em mim. Eu não posso cessar isso, eu tenho que continuar. E como eu continuo? Orando, clamando, buscando. Então eu e você precisamos dar continuidade naquilo que Deus confirmou aos nossos pais. Nós não podemos desistir da oração, nós não podemos desistir da promessa, nós não podemos desistir da aliança. Não existe uma nova aliança com Isaac, era a aliança antiga com Abraão. E ele precisava pegar a rédea disso e fazer com que essa aliança continuasse, essa promessa continuasse, porque Deus tinha uma promessa, Deus tinha uma aliança, mas agora Isaac precisava fazer isso acontecer. Com 40 anos ele toma sua mulher, 20 anos ora, e quando ele tem 60 anos, vem os gêmeos. Vem os gêmeos. Que coisa interessante isso. Nós precisamos dar continuidade. E eu gosto dessa palavra, vem os gêmeos. Porque aqui tem duas gerações no ventre. Eles parecem ser iguais, mas não são. Nasceram da mesma promessa, da mesma aliança, só que caminhos diferentes. Tem gente que parece ser, mas não é. Tem pessoas que foi gerada no mesmo ventre, pessoas que foi gerado no mesmo local, pessoas que foi gerado na mesma denominação, na mesma igreja. Tem jeito de crente, tem conhecimento de pastor, mas não é da mesma geração. É Esaú, não é Isaac. Você percebe que nasce da mesma semente, da mesma aliança, da mesma linhagem, só que aqui agora Deus vai começar a convergir. Deus agora vai escolher aquele que segue, aquele que obedece, aquele que, de uma certa forma, honra a Deus. E aí, por isso, a linhagem de Isaac, depois a linhagem de Jacó, ela continua. Gêmeos, e é interessante isso. Tem pessoas que parecem, tem pastor que parece ser igual a nós, parece ser do mesmo time, parece ser da mesma denominação, parece ser do mesmo ensinamento, é igual, é gêmeos. Nasce do mesmo útero, da mesma mãe, da mesma semente, do mesmo pai. Mas vai ter futuro diferente, vai ter linhagem diferente. Esaú cada dia mais se afastava da aliança e da promessa em desobediência àquilo. Queria construir a sua própria geração. Ele queria construir a sua própria geração. Vai buscar mulher etéias. Esaú vai depois casar com a filha de Ismael, que é filho do seu pai Avraham. Você vai ver isso mais tarde, em Gênesis 28, se eu não me engano, está falando sobre isso. Então você percebe, Esaú teve a mesma oportunidade, tinha tudo na mão para dar certo, tudo na mão para dar certo. Foi o primeiro filho a nascer, tinha primogenitura, a bênção da primogenitura. Ele desprezou a bênção da primogenitura. E ele vai tentar viver paralelamente aquilo que Deus já tinha falado com Avraham. Cuidado para você poder viver coisas paralelas daquilo que Deus já decretou, já estabeleceu. Vai viver alianças diferentes e vai colher. Você pega Malaquias capítulo 1, tudo que ele tentar edificar, fala tudo que Esaú, ou a descendência de Esaú, tentar edificar, será destruído.
Há uma maldição sobre a vida deste Esaú, da sua geração. Por quê? Porque desprezou a bênção de Deus, porque não foi obediente à palavra de Deus, porque quis criar uma coisa paralela àquilo que já existia. E ele colheu amargamente uma vida complicada. Mas foi o inimigo no caminho de Jacó. Foi o inimigo depois. Então eu e você precisamos entender que receber, viver na promessa, ser gerado numa promessa, numa aliança, ter um pai como Abraão. Por isso que Jesus fala, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês estão tentando me matar. Então não adianta você ter título de filho de Abraão, não adianta você ter título de cristão, não adianta você ter título de pastor, não adianta você ter título de homem de Deus, se as suas obras não condiz com isso. Se você faz tudo errado, se você desobedece, se você não honra a aliança que faz, não adianta, não adianta. Essa paraxá é fantástica, nesse tempo que nós estamos vivendo. Foi escrito há mais de 3.000 anos e parece que ela é tão recente nos nossos dias, porque são pessoas que nascem do mesmo ventre, da mesma família, do mesmo time, do mesmo apoio, mas são futuros diferentes, gerações diferentes. Que geração você quer construir? Uma geração que já está estabelecida com o nosso pai Abraão, ou você quer construir uma coisa paralela para si? O seu futuro não vai ser bom. Não vai ser bom assim como o de Esaú não foi. Foi um tormento para essa geração, é um tormento até nos dias de hoje, mas perdeu a bênção de Deus. Quando ele vai pedir uma bênção para o seu pai, ele fala, pai, o senhor tem mais uma bênção para mim? O senhor tem uma bênção para mim? Filho, não tem. Não tem bênção para você. Então ele vive longe da gordura de Deus, que foi dada a Jacó. Ele vive fora do orvalho, que é aquele orvalho que ia regar a terra para trazer a prosperidade para ele da terra. E ele perde tudo isso. Então não é porque é parecido, porque é gêmeo. Parece, mas não é. Não é porque é da fé. Não é porque é cristão, não é porque é pastor, não é porque é conhecido, parece ser. Cuidado, gente. Esaú tinha tudo para se destacar, mas perdeu a bênção, perdeu a vitória. Perdeu a vitória. Então essa paraxá de hoje, Toledoth ou Toledot, ela representa que geração nós queremos construir. Hoje nós estamos inseridos dentro desta aliança avrahâmica. Então não adianta nós queremos criar algo novo, nós precisamos honrar aquilo que já existe, porque Deus trabalha com aliança, Deus não trabalha com aliança pessoal. Se Ele tiver isso, Ele faz, mas nós precisamos entender que nós participamos de uma aliança pela fé em Cristo Jesus a filhos de Abraão. Você também é filho de Abraão. Mas o que você quer construir em Deus? O que você quer honrar em Deus? Você escolhe, são duas gerações que nasceram do mesmo lugar, mas cada um seguiu um caminho diferente. Um foi abençoado, o outro foi amaldiçoado. Um vai ser edificado e vem o Cristo, Yeshua, depois vem aqui através de Isaac e Jacó. E do outro, só desgraça, só tribulação, só coisa ruim. Então não adianta a gente nascer no berço evangélico, não adianta a gente pertencer a uma denominação, não adianta a gente falar que tem jeito de pastor, tem conhecimento, se você não honrar a Deus, se você não honrar a aliança, se você não honrar a promessa, você vai ficar no meio do caminho. Não adianta você querer dizer que você, eu sou filho de Abraão. Olha, nem todos que são israelitas, nem todos que nasceram em Israel são israelitas, nem todos que se diz ser judeu é judeu, nem todos que se diz ser cristão é cristão, nem todos que se diz ser pastor é pastor. Então nós precisamos, como que a gente entende, como que a gente sabe se essas pessoas honram a aliança, se essas pessoas honram a promessa, se as pessoas estão honrando a aliança que Deus fez ao pai Abraão, porque nós pela fé em Yeshua, nós fomos ligados na oliveira que é Israel, nós pela fé hoje somos filhos de Abraão. A Bíblia fala que Abraão teria duas gerações, a areia da terra, a areia do mar e as estrelas do céu. São duas gerações. A areia da terra fala dos descendentes diretos de Abraão, do seu sangue, o povo de
e da estrela do céu, um povo espiritual, os gentios que entendem Yeshua como Senhor e Salvador da sua vida. Então não adianta você fingir que é crente, mas se você não tem atitude de crente, não tem comportamento de crente. Não adianta você falar que você é da fé, se você não pratica a fé. Não adianta você dizer que você tem fé, não, eu tenho fé, se você não é leal à aliança, não é leal à palavra de Deus, isso não vai funcionar para você. Mas tem uma palavra aqui, dentro desse versículo, em Gênesis 25, 21, eu vou mostrar para vocês aqui em hebraico como que ela é escrito. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Ela é escrito desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito. Aí eu coloquei em vermelho aqui, ó, para você ver esse em vermelho. São duas palavras em hebraico em vermelho. Em vermelho, duas palavras em hebraico. Ela aparece duas vezes bem semelhantes. Só os sinais maçoréticos, os fonemas que vão mudar. Mas está aqui as duas palavras grifadas em vermelho para você ver que elas são muito próximas uma da outra. É sinais maçoréticos que vão mudar a fonema da palavra. E a palavra aqui, veiater e veiatar. Veiater, veiatar. No mesmo versículo. A veiater, aqui em cima, que é a primeira palavra que aparece aqui, não sei se você está conseguindo ver, veiater. Essa primeira palavra que está aqui, na verdade, veiatar, né? Veiatar primeiro e veiater a segunda. Veiatar, ela representa oração. Então, ele orou pela sua esposa. Insistentemente. Essa oração durou 20 anos. Então, veiatar significa orar, suplicar. Ele orou. E depois, no final, a Bíblia fala que Deus respondeu a sua oração. E a palavra aqui é vaieter. Olha que coisa interessante. Vaieter. Essa palavra veiater, essa palavra significa resposta. Deus ouviu, Deus respondeu a oração. É a mesma palavra, só muda a fonema. Então, orar e resposta de Deus na oração é a mesma palavra, é um encaixe perfeito. E não vai parar por aqui. Preste bem atenção no segredo. Gente, vocês não têm noção como conhecer o hebraico bíblico, como conhecer as palavras em hebraico. Isso traz um conhecimento diferenciado. Na língua portuguesa você não vai ter essa riqueza, você não vai ter esse tesouro. Mas na língua hebraica, porque esse versículo, Gênesis 25, 21, em hebraico, você percebe nitidamente que é a mesma palavra, só muda o fonema, é as mesmas raízes. Aqui nós temos o Ain, o Taf, e nós temos aqui o Resh. Quando nós pegamos essas três letras do alfabeto hebraico, nós vamos ter aqui, né, porque cada letra ela tem um valor numérico. E cada letra aqui, né, no caso o Ain, ela vale 70. O Taf, que é a última letra do alfabeto hebraico, vale 400. E o Resh vale 200. Se nós pegarmos essa 400 mais 200 e mais 70, então nós vamos ter 670. É o valor dessa palavra, o valor da oração, o valor da resposta. 670. Se eu reduzir 6 com 7, vai dar 13. Preste bem atenção. Vai dar 13. 13. E 13 já fala de transformação. O número 13 fala de transformação. Só que é 13. Só que não aparece apenas uma vez essa palavra neste texto, neste versículo. Aparece duas vezes. Vaiatar, vaiater. Duas vezes. Então nós temos 13, vaiater. E 13, vaiatar, vaiater. 13 mais 13 dá quanto? 26. Você sabe qual é o número 26?
O número 26 significa o número do tetragrama sagrado, o nome do Eterno. Então, olha a revelação disso. Vai atar vale 13. Vai a ter também vale 13. Quando se junta esses dois, 13 mais 13, 26. E 26 é o número do tetragrama, é o valor do tetragrama sagrado, o número do Eterno. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando eu oro, eu faço a minha parte, 13, e Deus responde com a sua parte, 13, encaixando para que o nome do Eterno seja glorificado. Então, quando você ora, você tem a resposta. Quando você ora, você tem a resposta. Quando Deus responde a sua oração, significa que o Eterno assinou tudo isso, que o Eterno estava em todo o tempo na sua vida. Quando nós olhamos para essa língua maravilhosa, nós vamos ver segredos maravilhosos, tesouros escondidos dentro da palavra do Senhor. Vai a ter, e ele orou insistentemente, vai a ter, e Deus respondeu, Eu vou ler aqui novamente para você nunca esquecer disso. Olha o que diz aqui. Isaac orou insistentemente, vai a ter ao Senhor por sua mulher, porque ela é estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, vai a ter, vai atar, vai a ter, vai atar, vai a ter. Está em vermelho aqui, ó. Vai atar, vai a ter. 13 e 13. Transformação total pelo Eterno. 13 com 13, 26 dá o nome ou o número do tetragrama sagrado Yud Re Vav Re. Então, quando nós oramos, nós alcançamos a resposta do Eterno. Uma parte está na oração, a outra parte vem da parte de Deus. Sua esposa era estéril, não tinha como dar continuidade na aliança e na promessa, mas ele ora 20 anos. 20 anos orando. Depois de 20 anos, ele com 60 anos. E aqui a gente pode colocar 6 mais 0, 6. Família, 20 anos. Vem gêmeos. Vem gêmeos. Um para cada 10 anos de espera. Lembra de Sara? 10 anos entregou Agar. Rivicá, a Rebeca, ela não entregou nenhuma serva para o seu esposo depois que passou 10 anos. Passou os primeiros 10 anos, ela não fez como Sara. E o seu esposo continuou orando. Passou mais outros 10 anos, ela também não entregou nenhuma serva para o seu esposo. 20 anos, 10 mais 10, 20 anos, veio gêmeos, um para cada 10 anos de espera. Eu quero declarar sobre a sua casa, a sua oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não cesse de orar insistentemente todos os dias pela promessa de Deus que foi feita a você, para a sua casa, para a aliança de Deus que fez com a sua casa. Não deixe de orar, porque no tempo oportuno Deus vai bradar, Deus vai falar, Deus vai fazer. E pode estar vindo aí dupla honra, é isso mesmo, dupla honra. Nós precisamos entender essa promessa de Deus. Nós precisamos entender essa promessa de Deus. Apesar de nascer 2 gerações no ventre de Rivicá, uma geração apenas Deus precisava para fazer com que a aliança e a promessa caminhasse na história de Israel por todo o tempo, por todo o milênio, até chegar numa pessoa importante chamado Yeshua, Jesus, porque foi através dele que ele restaurou,
renovou, inaugurou a nova aliança no seu sangue, sangue de judeu, filho de Isaac, filho de Jacó, filho de Abraão, filho de descendente de Davi. Ele é essa linhagem, mas ele não parou apenas por aí para poder restaurar a nova aliança com o povo de Israel. Ele também incluiu nós gentios, que estávamos perdidos no mundo, e hoje, através dele, somos inseridos na oliveira em Israel. Mas eu aprendi, apóstolo, que a oliveira era Jesus. Não, a oliveira não é Jesus. Depois você vai ler lá Jeremias 11, versículo 16 e 17. Jeremias 11, versículo 16 e 17. Não é a oliveira, não é Jesus. A oliveira é Israel. Então o povo gentil foi enxertado na oliveira Israel. E aquele galinho, né? Aquele cordão de 3 dobras que está enrolando a oliveira brava, que é você e eu, nesta oliveira verdadeira, que é Israel, é o Cristo. Porque ele é o que liga a oliveira brava, que era eu e você, os gentios, na oliveira verdadeira, que é Israel. E ele agora faz com que a gente pertença às raízes, à seiva dessa raiz, que são os patriarcas, que são a promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac, a Jacó. Abraão, a Isaac e a Jacó. Você agora faz parte desta promessa de Deus. Essa seiva é a instrução divina, a Torá que flui nesta árvore, que mantém ela robusta, que mantém ela forte, para que você possa ser como uma árvore junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. A Bíblia diz que aquele que medita na Torá dia e noite será como uma árvore plantada. Então essa seiva, ela é a Torá, e quem medita nela vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Eu quero deixar aqui para você essa paraxá de hoje, que é chamado de Toledoth, ou Toledot, que significa gerações. Não despreze a aliança que Deus te inseriu. Não despreze a promessa que Deus fez ao nosso pai Abraão. Obedeça a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Obedeça a palavra do Senhor. Honre isso, e você vai estar inserido na promessa de Deus. Agora, se você fizer como como Esaú, como Esaf, se você fizer como Esaú e desprezar essa aliança, desprezar essa promessa, se você simplesmente trocar aquilo que Deus te deu por prazeres momentâneos, por necessidades momentâneas, eu tenho uma triste notícia para te dar. Aquilo que era para ser bênção para você se tornará numa quelalau, ou seja, numa maldição de geração em geração, e você vai perder a primogenitura, como Esaf, ele perdeu. Nasceu para ser grande. Esaú nasceu debaixo de uma promessa, tinha tudo para ser grande, entregou, jogou isso fora, por não obedecer a palavra de Deus. Então não vá pensar você que se fazendo, levando a sua vida do jeito que você quer, você vai ter acesso às bênçãos de Deus. Vai pensando você isso. Vai pensando que a salvação não se perde. Vai pensando você. Despreza isso para você ver. Desonre as alianças. Despreza a promessa de Deus para você ver. Deus não poupou o povo natural. Imagina você. Imagina eu, que não somos naturais, somos pela fé ligados a este povo maravilhoso que Deus constituiu. Nós podemos entender quando Deus tira o povo do Egito, o Israel do Egito, Deus troca gerações. Aquele povo, o primeiro povo não entrou, mas a sua geração entrou lá na frente. Então nós podemos entender que muita gente vai ficar no meio do caminho e não vai entrar na promessa de Deus. Cabe a você cumprir o seu papel de cristão, não somente ser parecido como um cristão, mas cumprir o seu papel de cristão, porque isso é o que vai garantir a sua recompensa no reino de Deus. Salvação somente através de Yeshua, Cristo Jesus.
Galardão é através da minha vida, como eu coloco isso em prática, como eu faço isso dia a dia. Se você quiser ser chamado menor no reino dos céus, viva a sua vida do seu jeito, tendo Yeshua no coração. Se você quer ser grande no reino dos céus, então você precisa cumprir a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, e então você será grande no reino dos céus. Está ligado a galardão. A forma como você constrói a sua vida, o seu ministério, depende somente de você. Eu quero ficar por aqui e que o Eterno abençoe você de uma forma extraordinária. Que você possa estar na igreja neste domingo, professando a sua fé, cumprindo esse mandamento, estando congregando, para que você possa beber desta fonte de Deus sobre a sua vida. Um beijo no seu coração, Shabbat Shalom a todo mundo, Deus abençoe.